Olá, franqueado! Na aula de hoje a gente vai então aprender como lidar com o não comparecimento dos candidatos nas entrevistas agendadas, tá bom? Primeiro tópico então é entender a raiz do problema. Então o candidato não foi porque ele confirmou realmente a entrevista, ele falou para você, olha, eu quero ir para a entrevista, estou confirmado para a entrevista. Porque muitas vezes a gente acaba mandando somente, despejando para o candidato as informações e acaba não confirmando realmente se ele vai comparecer. Então ele realmente confirmou que iria na entrevista, você mandou o endereço e ele falou sim, ok, combinado, ou somente mandou o endereço e você não falou mais nada. Então é importante verificar se ele realmente confirmou aquela entrevista ou se você só despejou as informações em cima dele. O processo foi muito longo ou confuso. Aqui entra então, eu abri a vaga hoje, demorou 10 dias para o cliente marcar a entrevista. Levou esse tempo ou foi rápido? Foi muito longo? Você demorou vários dias para poder fazer o processo com o candidato? Por quê? Querendo ou não, eles acabam desistindo por conta do tempo de espera. Então, por exemplo, às vezes você falou com ele na segunda-feira, aí marcou a pré-entrevista para terça, depois outra entrevista na quarta, depois com o cliente só na outra semana. Eles, querendo ou não, estão buscando também empregos em outras agências e acabam que vão para outras entrevistas e acabam desistindo da nossa porque é muito longo, é muito demorado, eles não têm muita paciência de processos muito longos. Então, tem que avaliar. O processo que você fez com ele foi muito longo ou muito demorado? Também tem que entender se a empresa ou a vaga, né, foi apresentada para ele com clareza. Então, você passou para ele as informações corretas de horário, de salário, de escala, quais eram as funções, qual era o bairro. Você ajudou ele a entender qual que é o ônibus que ele precisa pegar, se ele for de ônibus para a entrevista ou para o trabalho. Foi claro as suas informações ou você, mais uma vez, só despejou informações para ele e ainda informações rasas, né? Entender também se você fez o seu papel corretamente. Houve mudança, então, no horário, no local, ou até mesmo no link, se for entrevista online, né, da entrevista, porque os candidatos acabam desistindo quando a gente muda muito as informações da vaga ou até mesmo de entrevista. Então, por exemplo, marcou com ele na quarta-feira, 10 da manhã. Chegou na terça, você vai lá e cancela para quinta. Aí chegou na quarta, você cancela da quinta e manda para segunda-feira. Então, assim, eles acabam desistindo quando é muito confuso o processo, quando muda muitas informações. Tanto de horário de entrevista, até mesmo quanto de vaga, tá, gente? Então, é importante sempre ser consistente. Então, olha, a entrevista é às 10 da manhã, está correto marcado nesse horário, nesse endereço, tudo certinho. Então, vai lá que vai estar tudo certo. Não deixar o cliente também ficar mudando muito os horários, muitos os dias, porque acaba também fazendo com que os candidatos desistam da vaga, tá? E o perfil que você está fazendo na vaga é muito disputado no mercado. Como eu disse em outra aula, você está fazendo uma vaga ali para atendimento de padaria, vamos supor, né? E aí, querendo ou não, a gente tem muitas padarias no Brasil, na cidade, então assim, acaba que é uma vaga muito concorrida. Então, é se analisar. O perfil ele é muito disputado, tem muitas vagas no mercado, porque pode ser que ele acabe indo para outra vaga por conta de benefícios melhores, por informações melhores, ou local, ou horário, tanto faz, mas porque a vaga também é muito disputada no mercado. Então a gente acaba perdendo candidatos porque tem muitas vagas em aberto e ele tem a facilidade de escolher qual que ele quer participar ou não, tá bom? Adote, então, também sempre confirmar a entrevista por WhatsApp. Então, assim, olha, eu marquei com você na quarta-feira, 10 horas da manhã. Eu marquei com você na segunda-feira, então, na terça eu vou te mandar mensagem lembrando, olha, senhor João, né, tem uma entrevista amanhã com o horário tal. Reforce sempre as informações. Principalmente qual que é a data, o horário, o link, né, da entrevista, se for online, e o endereço. É sempre importante confirmar com eles. Por quê? Na correria do dia a dia, eles podem acabar esquecendo de alguma informação, pode acabar esquecendo da entrevista. Às vezes ele marca várias entrevistas ao mesmo tempo, porque está buscando emprego, né, está desempregado, precisa marcar várias entrevistas para ver se passa. Então é importante sempre confirmar com o seu candidato um dia antes e, se possível, você também confirmar com ele no dia da entrevista. Então, assim, olha, 10 horas da manhã, quando for umas 8h30 ou 9 horas, fala, olha, lembrando, tá, da sua entrevista no horário tal, vai procurar, então, pelo senhor João lá na entrevista, boa sorte, né? Então, sempre desejar boa sorte para eles, gera também conectividade com eles, tá bom? E sempre passar também um breve reforço. Então, se você marcou, igual eu falei,
na segunda-feira com ele. Você reforça na terça e fala, olha, lembrando que a sua vaga de atendente de padaria está marcada a entrevista para amanhã, 10 horas da manhã, no local tal, na cidade tal, e vai procurar por quê, tá bom? Então, é sempre importante enviar essas mensagens de lembrete pelo menos de 24 horas antes e, se possível, no dia da entrevista, mandar um lembretezinho assim de agradecimento por ter aceitado a vaga e também de boa sorte, tá bom? E aí, o que você pode, então, fazer para evitar que esses candidatos, né, o sentimento deles, vamos dizer assim, para que eles faltem na entrevista. Então, eles faltam menos quando eles sentem interesse real na vaga. Então, olha, realmente estou interessado nessa vaga, eu estou indo porque a minha mãe está me obrigando, ou eu estou indo porque você forçou demais a barra comigo, eu quero ir para essa vaga, ou realmente eu tenho interesse nessa vaga, eu tenho as qualidades para essa vaga. Porque não adianta a gente mandar candidato só para encher ali de candidatos, dos números, para encher ali quantos que tem que ir, se eles realmente não têm interesse, porque eles vão acabar faltando realmente, tá bom? Quando eles confiam no processo e no recrutador. Então, tem que passar sempre confiança para ele. Passar que você sabe do que você está falando, passar que você entende do assunto, que você sabe do que você está fazendo, tá bom? E ter clareza sobre as etapas e benefícios. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Muitas vezes eles não entendem que nós somos uma agência de emprego que está fazendo todo o processo para uma outra empresa contratar. Então eles acham que nós que vamos aprovar, nós que vamos mandar documento, nós que vamos fazer tudo, né? Então assim, eles não entendem que cada etapa tem a sua pessoa responsável. Então, assim, é sempre importante quando você for entrevistá-los, falar, olha, eu sou a Heloísa, a recrutadora dessa primeira etapa, é assim que funciona, nós somos uma agência da Dona RH, fazendo um processo seletivo para a empresa de pães, né, para padaria, vamos supor. Então, sempre é importante mostrar quais são as etapas. Então, ó, você vai participar agora da pré-entrevista, depois você vai fazer uma etapa lá na empresa, se precisar, você vai fazer um teste, e aí sim vai ser aprovado ou não. Então, sempre deixar ele claro das etapas e também dos benefícios, que é muito importante. A gente sabe que hoje em dia é o diferencial para os candidatos, principalmente para os estagiários, os benefícios que a empresa tem para ofertar. Então é importante sempre ser claro com eles sobre os benefícios e sobre as etapas, tá bom? E também se eles foram ouvidos e respeitados nas fases que a gente passou. Então, por exemplo, olha, eu não consigo fazer entrevista nesse horário que você quer que eu faça, eu posso ir em outro horário? E aí, se você for flexível de falar, tudo bem, eu entendo, né? Ou se às vezes acontece deles não irem na entrevista porque faleceu algum parente, teve algum problema de saúde, então é sempre ser entendido. Claro que a gente não vai deixar que sempre ocorra isso com os mesmos candidatos, né? Com essas mesmas faltas com os candidatos, mas é importante sempre ouvi-los, né, e respeitá-los e entender o que eles estão buscando também no mercado, porque não adianta a gente querer mandar um candidato que quer ser engenheiro para uma vaga de produtor. Não vai dar certo, porque eles não estão sendo ouvidos, estão mandando para uma vaga totalmente diferente, então é sempre importante trazer o que eles gostam, o que eles entendem ali para as vagas que eles querem se candidatar, tá bom? E aí, o que fazer quando o candidato, então, não comparece, né, nas entrevistas? Primeiro, tente sempre contato com ele imediato. Então, ligue para ele, mande mensagem. Se tiver algum outro contato, né, que ele tenha dado dos responsáveis, você também chama lá no WhatsApp para poder perguntar. Porque, às vezes, como eu disse, pode ser que realmente aconteceu alguma fatalidade, alguma morte, algum acidente, então eles não conseguiram comparecer. Mas sempre importante, sempre de imediato já ligar para ele e tentar o contato, tá bom? Avalie o motivo. O motivo que ele deu é um motivo plausível? É um motivo que realmente dá para se entender? Então, por exemplo, não, eu faltei porque eu perdi hora e fiquei dormindo. Eu faltei porque estava chovendo demais e não consegui pegar o ônibus. Faltei porque o ônibus quebrou e aí não deu para chegar a tempo, fiquei com medo de chegar atrasado. Então, assim, avalie o motivo para ver se realmente vale a pena continuar mandando esse candidato para outras vagas futuras, tá bom? Então, é sempre importante criar os critérios de reavaliação, como eu disse. Então, é importante sempre ver, ele faltou porque o motivo realmente é plausível ou não? Ou você vê que tá inventando, dá para perceber quando eles estão inventando desculpas para não ir. Então, assim, não, mas meu ônibus quebrou, eu fiquei doente, estou no médico, minha mãe não me levou. Então, assim, sempre tentar entender, mas também criar esses critérios de avaliação para não voltar a repetir com o mesmo candidato dele marcar e não ir novamente, tá bom? E aí, monitore os casos para melhoria contínua. Então, assim, sempre é importante você entender quais são os motivos que eles mais estão faltando,
para poder, às vezes, a gente conseguir reorganizar. Então, se a maioria falou que perdeu hora porque não conseguiu acordar, então tente marcar mais tarde um pouquinho as entrevistas. Ou a maioria falou que faltou por causa da chuva, tem sempre marcar nos dias que já a previsão do tempo esteja a favor da sua cidade, para não marcar em dias que está chovendo. Claro que sempre vai acontecer isso, né? A gente sabe que os candidatos precisam ser comprometidos, mas é importante também sempre tentar melhorar a nossa taxa de comparecimento, tá bom? E por último, sempre registre o que aconteceu. Por quê? Se um cliente talvez te questionar alguma coisa, você tem como ali mostrar para ele e provar que o candidato realmente não foi e te explicou o motivo. Porque às vezes fala assim, nossa, você marcou esse candidato realmente ou não? Será que ela me enganou ou não? Então sempre é importante registrar o que aconteceu para você não se perder e se o cliente te cobrar, você tem como ali mostrar e provar para ele que realmente o candidato falou que ia para você e depois ele não foi, tá bom? Então é isso, pessoal, até a próxima aula.